Não esqueça que essa segunda cheia é outra cheia. E puxei a segunda. Vai, no princípio, outro estalinho. Atenção, vai, atenção. Atenção, que é só por baixo dela. Vai.
situações de facto altamente lamentáveis. A polícia de choque carrega sobre tudo o que encontra, não carrega só sobre os elementos da PSP, carrega sobre homens, mulheres, crianças, inclusivamente sobre pessoas de idade. As pessoas que se encontram aqui na Praça do Comércio já levaram com jatos de água, bengaladas, inclusivamente algumas estão tortas, e também os elementos da polícia de choque têm aqui cães que atiçam contra as pessoas. As pessoas que aqui estão preferem alguns insultos contra a polícia de choque, chamam-os de assassinos, dizem que eles deviam estar ao lado dos colegas e não ali do outro lado contra os colegas. A situação agora está menos confusa, já que os jatos de água obrigaram as pessoas a sair daqui, as pessoas que não arredam pé, inclusivamente muitas estavam aqui para apanhar o barco para o outro lado e sofreram algumas vergastadas, mulheres, crianças. Assistimos aqui a cenas de facto inacreditáveis. Segundo conseguimos constatar há pouco tempo, 2 elementos da PSP, do Simpol, foram presos, mas nós não conseguimos de facto confirmar essa informação. Apenas soubemos que vários entraram em ambulâncias, nós próprios assistimos elementos da PSP entrarem em ambulâncias, alguns deles bastante comprometidos, e a falarem para os colegas que são da polícia de choque e que hoje aqui na Praça do Comércio estão contra eles. Estamos aqui para através de um consenso com o Ministro da Administração Interna, lutar pelos nossos interesses. Depois disto, acha que é possível algum consenso? Acho que o diálogo acabou. Como é que classifica a atuação dos vossos companheiros? Não me queria manifestar por represálias. Portanto, eu vinha assim do barco e vejo, portanto, todo o pessoal a entrar a correr. E, inclusive, depois vejo os senhores, portanto, do Corpo de Intervenção a entrar, portanto, para a zona reservada à CP e agredir senhoras, crianças, tudo o que aparecia à frente. Inclusive, foram ao ponto de soltar, portanto, cães. Tentámos contatar os responsáveis do Governo sobre esta matéria, mas ali à entrada do Ministério da Administração Interna, a segurança impediu-nos de passar. Disseram que estavam apenas a cumprir ordens. Poucos momentos depois, como já estão a ver nas imagens, os detidos, segundo queremos, acabaram de ser libertados, mostravam um pequeno documento, um papel que nós não conseguimos ver e que a Polícia de Intervenção nos obrigou a sair dali a toda a força. Não sabiam, não queriam que estivéssemos ali, não queriam que lêssemos o que estava no papel. A carrinha acaba neste momento de sair daqui, escoltada por um carro da segurança que irá atrás, não sabemos até onde. O que é que acha desta triste situação? Olha, eu acho inqualificável e, como sabe, fui agredido à porta do Ministério da Administração Interna por um subintendente da Polícia paisana que me insultou com imensas testemunhas e me agrediu. E isto, de facto, é impróprio. Eu acho que isto é uma irresponsabilidade. Nunca pensei que o Governo pudesse pôr polícia a combater polícia. Na próxima terça-feira faz anos que foi feito o 25 de Abril. Como é que se qualifica uma situação como esta, tantos anos depois? Eu acho que não há adjetivos para qualificar isto. Está todo molhado. Eu estou todo molhado. Como lhe disse, estou ofendido, estou magoado com tudo isto. Acho que, de facto, a última coisa que eu pensava na minha vida é 15 anos após o 25 de Abril, um governo democrático tivesse coragem para fazer uma coisa destas. O que é que o GT vai fazer? Ora bem, o GT vai tomar uma posição de movimento de repúdio a tudo isto e eu que fui agredido na minha qualidade de deputado, vou exigir um inquérito parlamentar à atuação da polícia, e vou pedir uma audiência ao Presidente da República, porque de facto é inqualificável o que se passou. Olha, eu quero dizer que não pode deixar de ser uma posição de maior indignação. Quero lhe dizer que desde 1973 que não via a praça do município ocupada como se esta cidade tivesse de repente sido colocada em estado de sítio. Em Portugal, 15 anos depois do 25 de Abril, este aparato... Isto é uma América Latina, não é mais nada. Eu pensei que nunca mais via cenas destas. É inacreditável, estamos aqui a ser empurrados por centenas de polícias de choque, não nos deixam sequer chegar ao pé do seu ministro. Nós queríamos tentar obter uma declaração, o seu ministro não consegue sequer chegar ao carro, a polícia de choque está a empurrar os jornalistas, está a empurrar a câmara da televisão, não nos deixa sequer chegar ao pé do seu ministro. Nós estamos a tentar obter uma declaração do seu ministro, mas é muito difícil, a polícia de choque não nos deixa sequer chegar lá. Nós vamos tentar furar pelo meio da polícia de choque, não estamos a conseguir, são muitos. Vamos tentar falar aqui com o seu ministro. A ordem tem que ser cumprida, tem que ser mantida. E, portanto, depois das pessoas terem sido avisadas que estavam numa situação ilegal, e foram avisadas várias vezes, não só hoje, foram avisadas antecipadamente que seria uma situação ilegal, e hoje, perante o acontecimento, foram avisadas reiteradamente, a ordem tem que ser cumprida. A segurança interna é uma responsabilidade do Governo e da Polícia de Segurança Pública, e as pessoas provocaram esta situação. Não é uma restrição de direitos, liberdades e garantias? É uma manifestação ilegal e as ilegalidades têm que ser expostas no momento. Expostas no momento.
Já agora desculpe, eu queria responder. Portanto, as forças de segurança existem para manter a ordem e a tranquilidade. Perante situações ilegais têm de atuar. E isto é uma situação ilegal. É uma situação ilegal. E acha que é esta a melhor maneira de atuar contra a PSP, Não é bastonada contra a em toda a PSP. gente? Os agentes da PSP não têm nenhuma imunidade policial. Quando estão em situação de ilegalidade, e sabiam que foi afirmado repetidamente, não apenas hoje, mas também pelo Sr. Comandante-Geral, estão numa situação de ilegalidade, têm que ser tratados como os outros cidadãos. E foram avisados, não podem alegar ignorância. Estas as últimas imagens recolhidas pela RTP. Mas antes, a Vera Godinho. Foi então aí que tudo começou. Os agentes da PSP e membros da Associação Pró-Sindical reuniram-se esta tarde na Voz do Operário. À porta, as entradas eram filmadas por um elemento da polícia. Quando cheguei aqui à porta da Voz do Operário, detetei com uma situação interessantíssima. Encontrei algumas pessoas, e algumas até fardadas, com umas máquinas de filmar. Eu, em primeiro lugar, pensei que me tinha enganado e que estava em Hollywood. Mas depois tive um arrepio muito grande. É que a imagem que senti aqui à porta fez-me lembrar imagens do fascismo, imagens da ditadura. Espero que, quando a minha imagem aparecer lá no ecrã, quando o filme for passado, que não me apliquem nenhum processo disciplinar e que não me expulsem. Sem qualquer dúvida, o Sindicato dos Profissionais de Polícia é um direito que assiste a todos os profissionais da polícia. É um direito à luz das leis portuguesas, à luz da Constituição da República, à luz das normas internacionais. É um direito, aliás, que é exercido pela generalidade dos profissionais de polícia dos países da Comunidade Económica Europeia em que estamos inseridos. Depois dos discursos, o plenário aprovou uma moção com as principais reivindicações da classe. A atualização dos salários, o pagamento de horas extraordinárias, uma folga semanal e o reconhecimento da Associação Sindical da Polícia. Foi esta a moção que os participantes no plenário levaram ao Ministério da Administração Interna para ser entregue ao seu titular. Uma delegação que pretendia ser recebida pelo ministro Silveira Godinho viu essa pretensão rejeitada. Pouco depois, um carro do Corpo de Intervenção ordenava aos polícias manifestantes que dispersassem no prazo de 5 minutos. Passado esse período, os responsáveis do Corpo de Intervenção ordenaram às suas forças para avançarem, recorrendo à utilização de canhões de água, bastões e escudos e com o apoio de cães. Connosco aqui no estúdio está o Sr. General Amílcar Morgado, Comandante-Geral da PSP. Boa noite, Sr. General. Não acha que se chegou longe demais hoje? Bem, chegamos onde efetivamente nos obrigaram a chegar. Eu queria recordar, e há bocado o Sr. Ministro disse isso, que houve efetivamente largos avisos, repetidos avisos ao pessoal da corporação de que há determinados limites que não se podem ultrapassar. E como o Sr. Ministro muito bem disse, os agentes da Polícia de Segurança Pública não estão acima da lei. Mas quererá dizer que os polícias portugueses são, por exemplo, menos europeus que os outros? Bem, não sei o que é que o senhor quer dizer com isto de ser menos europeus, mas se refere... Quer dizer que estamos num país europeu, há os sindicatos da polícia nos outros países, porque é que não poderá haver em Portugal? Bem, vamos lá esclarecer uma coisa, porque há determinadas afirmações que são feitas que talvez devam ser desmistificadas. A maior parte dos países a nível mundial não têm sindicatos. E eu relembro que há cerca de 160 países, que eu até já lhe perdi a conta, a nível mundial. E haverá pouco mais de uma dúzia onde há sindicatos. Na Europa, a minoria dos países não tem sindicato. A maioria dos países não tem sindicato. E eu recordo que ainda há poucos dias até vinha uma notícia nos jornais de que na própria União Soviética estavam a reivindicar. Exemplo, Sr. General. São os países europeus. Não e da Comunidade Económica Europeia? Os países da Comunidade Económica Europeia, a maioria deles tem. Mas não quer dizer que, efetivamente, aquilo que se aplica e serve em todos os países sirva apenas para Portugal. Mas eu não percebo porque é que devemos de fazer a comparação apenas com os países da Comunidade Europeia. Eu estou a dizer que a nível... Nós estamos na Europa, nós estamos no mundo. Na Europa e na CEE? Na Europa, na CEE e no mundo. E, como eu lhe disse, há pouco mais de uma dúzia de países com sindicatos a nível mundial. Vamos ver, por outro lado, Sr. General, acha que o Ministério da Administração Interna e o próprio Comando-Geral da PSP não poderiam, talvez, ter atuado, sei lá, preventivamente, no sentido de que isto não acontecesse? Não, nós podíamos e atuámos. Como disse o Sr. Ministro, nós andamos toda a semana a alertar o pessoal de que, efetivamente, as leis do país não permitem aos agentes policiais
o exercício de direitos sindicais. Quem faz as leis é a Assembleia da República ou o Governo. Quem as interpreta são os tribunais. A Assembleia da República legislou de que os homens da polícia não podem ter sindicato. O Tribunal Constitucional interpretou essa lei em 87 e disse que, efetivamente, essas restrições sindicais se aplicam aos agentes da polícia. Depois disso, nós temos é cumprir as leis. Mas, num outro caso, Sr. General, por exemplo, o espetáculo de hoje, que seguramente vai correr o mundo, vai dar uma triste imagem do Portugal europeu, da Comunidade Económica Europeia, etc. Pergunto-lhe, não teria havido possibilidade, com um pouco, talvez, de bom senso, de ter evitado as imagens, os incidentes, os confrontos? Bem, as imagens foram colhidas para a televisão. E agora deixe-me dizer que eu não acho que isto sejam imagens que envergonhem o país. Os senhores que são da televisão têm visto na televisão portuguesa repetidos exemplos de, nos países da CEE que o senhor citou, de intervenções da polícia. Tem havido não de polícia contra polícia? Não, de polícia contra polícia. Ainda há pouco tempo houve na Bélgica. Mas eu pergunto-lhe porque é que não há de ser de polícia contra polícia. Quando a polícia está a atuar contra portugueses. E eu pergunto-lhe se os polícias têm mais direitos que os portugueses, que os restantes portugueses. Se assim é, se os seus deputados da Assembleia da República querem que assim seja, então que façam uma lei a dizer que a polícia, os cidadãos polícias, estão autorizados a quebrar a lei. Quando assim for, nós cumprimos. Tem algum significado para a PSP, por exemplo, que mais de 40% dos seus efetivos possam ser aderentes desta Comissão Pró-Sindical? Eu não sei qual é a percentagem de elementos que são aderentes à Comissão Sindical, mas como o senhor viu pelas imagens do que se passou no Terreiro do Paço, estavam lá 300, 400, 500 elementos. Isto é uma pequena minoria dos agentes da PSP. Foram pelo menos aqueles que tiveram coragem para lá ir. Foram aqueles que tiveram coragem para lá ir, mas como eu lhe disse, é uma pequena minoria que nós temos cerca de 17 mil elementos na polícia. Há pouco o Sr. Ministro, que o Sr. General várias vezes referiu, disse também que a ordem tem que ser cumprida. Eu pergunto-lhe se houve, neste caso, desordem e intranquilidade. Não, a ordem tem que ser cumprida quando as pessoas não cumprem a ordem. E há determinações que dizem que não são permitidas manifestações e concentrações ilegais. Isso foi feito. Isso começou a ser feito com a manifestação que teve lugar na Voz do Operário. Foi uma reunião de caráter sindical que não é permitida e, portanto, foi uma reunião de caráter ilegal. Houve uma espécie de desfile para o Terreiro do Paço, que também é ilegal. E no Terreiro do Paço houve uma concentração que não estava autorizada, que o Sr. Governador Civil não tinha autorizado, que era ilegal. Começou cerca das 18 horas, foram feitos repetidos avisos de que isso não podia acontecer, e só ao fim de 40 minutos, depois de muita paciência e tentativa de persuasão, é que nós mandámos dispersar. Isto foi efetivamente uma tentativa de evitar o confronto. Se o comando não tivesse mandado dispersar, o que é que sucederia ao fim e ao cabo? Mas estas coisas, as leis são para se cumprirem. Os cidadãos têm que cumprir as leis. Provavelmente com o vir da noite, as pessoas ter-se-iam retirado. Nós tivemos 60, 40 minutos à espera que isso fosse cumprido. Os homens que lá estiveram provocaram o confronto intencionalmente porque não dispersaram. Estiveram no Ministério da Administração Interna para entregar uma moção que não quiseram entregar. Embora o Sr. Ministro já tivesse, até certo ponto, cedido em algumas coisas, tendo lá um funcionário do Ministério para receber a moção. Constou entre os jornalistas que no Ministério os guardas tinham sido admitidos com o intuito de falar com o Ministro e já depois dentro do Ministério teriam sido detidos. Não, senhor, isso é completamente falso. Eles entraram para entregar uma moção. E estava lá um funcionário, aliás, o mesmo funcionário que no dia 10 de março recebeu a moção, estava lá para receber hoje. Não a quiseram entregar a esse mesmo funcionário, exigiram que fosse um alto funcionário do Ministério da Administração Interna ou mesmo o Sr. Ministro. E no final exigiam mesmo dialogar com o Sr. Ministro. Isso foi-lhes dito que não era, que deixassem a moção ao funcionário que a tinha recebido no dia 10 de março e que se retirassem que a moção estava entregue. Em que condições, portanto, é que são detidos? São detidos quando receberam a ordem de que não queriam deixar a moção para se retirar do Ministério. Foi-lhes dada essa ordem por um oficial de polícia, eles recusaram-se a cumprir. Foi-lhes dada essa ordem também repetidamente, foram avisados das consequências e não cumpriram a ordem. Vão ser exercidas represálias contra esses 6 elementos ou contra outros que estiveram no Terreiro do Paço? Não, nós não exercemos represálias. Nós, pura e simplesmente, mandamos averiguar os factos. Mas vai haver processos disciplinares? São feitos processos disciplinares onde é entregue aos agentes uma nota de culpa
a que eles respondem, e respondem através de advogados. Têm todas as possibilidades de se defenderem e de justificarem os seus atos. No final dos processos disciplinares, é tomada uma decisão para ver se efetivamente há razão. Portanto, voltamos ao princípio da questão. Do ponto de vista de PSP e do Ministério da Administração Interna, que, enfim, o Sr. General não representa, mas, de qualquer das formas, por parte do Comando-Geral da PSP, a situação está completamente bloqueada e na mesma. Não está bloqueada, os homens dispersaram, a situação está resolvida. Havia uma situação ilegal, foi reposta à legalidade, o caso está resolvido para nós. Muito obrigado, Sr. General Amílcar Morgado, pelos esclarecimentos que aqui nos veio dar há 24 horas. Bom, se o Comando-Geral da PSP, como aqui foi dito, não recua nestas atitudes, também, por outro lado, os elementos da Comissão Pró-Sindical, também hoje em conferência de imprensa, após estes recontros, afirmam que não desistirão que a PSP tenha o seu sindicato. Na conferência de imprensa desta noite, a Associação Sindical da PSP culpou o Governo pelos acontecimentos da Praça do Comércio e ilibou os seus colegas do Corpo de Intervenção. A Pró-Sindical considera ilegal a detenção dos 6 agentes por não ter sido dado conhecimento ao Ministério Público da sua prisão. Os elementos da Pró-Sindical afirmam não ter decidido ainda qual é a atitude que vão tomar. Ora bem, nós temos que efetivamente reunir o mais urgente possível e estudar esse assunto, não é? Portanto, agora não podemos também estar agora a dizer o que é que nós vamos fazer de momento, não sabemos ainda, porque temos que discutir esta questão em termos de direção, em termos de Secretariado Nacional. Ainda a nível nacional, destaque para a sessão parlamentar de hoje, consagrada à revisão da Constituição. Pelo PS e pelo PC. À saída da reunião com os deputados, Silveira Godinho reafirmou os argumentos até agora apresentados pelo Executivo, designadamente o facto de a manifestação da passada sexta-feira ter sido uma manifestação ilegal. Há uma lei que foi votada na Assembleia da República por larga maioria, confirmada pelo Tribunal Constitucional por larga maioria, 8 votos a favor, 3 contra. É uma lei constitucional, portanto não está ferida de inconstitucionalidade, que diz que são ilegais este tipo de manifestações por parte dos agentes da polícia. Jorge Lacão salientou à comunicação social que a gravidade dos acontecimentos registados na passada sexta-feira fez com que o diálogo fosse interrompido. O PS coloca agora 2 condições para que os contactos com o Governo possam ser reatados. O Partido Socialista, se o Governo vier a declarar a sua disponibilidade para não persistir em medidas de natureza disciplinar ou criminal relativamente aos agentes da Pró-Associação Sindical e, simultaneamente, ressarcir o deputado do Partido Socialista Torres Couto, que foi alvo de violação das suas imunidades parlamentares, nessa circunstância, o PS manterá a sua disponibilidade para dialogar com o Governo sobre este ponto. José Magalhães, do PCP, afirmou aos jornalistas que o Ministro da Administração Interna não explicou as agressões aos cidadãos, mas trouxe um novo elemento ao afirmar que há indícios de que Torres Couto e Carvalho da Silva estiveram na origem da manifestação. Consideramos que é uma afirmação gravíssima, aliás, fizemos um protesto imediato, e consideramos que é completamente irresponsável e veicula uma concepção, de resto, pouco democrática, a produção de acusações deste tipo perante o Parlamento, até porque o Governo, como é óbvio, não tem provas nenhumas dessa concepção fantasiosa. Os incidentes de sexta-feira passada entre elementos da PSP e da Polícia de Intervenção foram também motivo de crítica ao Governo por parte da Federação dos Trabalhadores Democratas Cristãos. Numa conferência de imprensa, o presidente da FTDC criticou ainda os sociais-democratas da UGT e anunciou que, pela primeira vez, esta estrutura de trabalhadores democratas cristãos vai promover uma festa convívio para assinalar o 1º de maio, festa que terá lugar em Coimbra. Para o presidente da FTDC, Manuel Andrade, o Governo não tem correspondido à esperança que muitos trabalhadores lhe conferiram, acusando-o de faltar a compromissos assumidos e manter um clima de guerrilha institucional com as forças sociais. Dizendo que os colegas sociais-democratas estão a perder a cabeça, salientou que a luta deve ser desenvolvida dentro do UGT e não fora dela e que os trabalhadores devem unir-se para ganhar a aposta da CE e não dividir-se em sindicatos paralelos. Nas suas críticas ao Governo, Manuel Andrade incluiu a repressão aos sindicalistas da PSP. O que se passou realmente é de repudiar. Elementos nossos, militantes nossos, mesmo o nosso Secretariado Nacional e mesmo o Secretariado Nacional da UGT, democratas cristãos, foram agredidos de forma indiscriminada. Achamos que isto não está direto, não pode acontecer. Não há razão, na nossa perspectiva, que não haja realmente, portanto, uma associação, portanto, a PSP. O Estado arrecadou hoje mais de 9 milhões de contos com a privatização de 49% da Unicer. A procura das ações postas
Silva falou do assunto e referiu-se em especial ao papel do Partido Socialista em todo este processo. Neste momento, o PS pôs duas condições para dialogar com o Governo e o Sr. Primeiro-Ministro não acabou por dizer se o seu Governo vai aceitar ou não essas duas condições. A senhora, o que está a sugerir, e eu não quero considerar que seja essa a posição, é que o PS mudou de cara, está a senhora a dizer. Dizer o que ontem Jorge Lacão disse. Sabe, nós chegámos a um acordo com o Partido Socialista no governo passado e já neste governo, e temos na nossa posse as posições dos sucessivos ministros do Partido Socialista. Nós ainda acreditamos que nesta matéria o Partido Socialista não muda de cara. Então não aceitam as condições do PS, é isso? Eu acredito que o PS voltará e defenderá aquilo que defendeu até há poucos dias. Temos alguma dificuldade em entender o Partido Socialista, que enfrentou grandes dificuldades quando esteve no governo, com grandes manifestações, algumas em que existiram mortes, não sei se recorda, não vai agora colocar num plano de luta partidária uma questão tão importante como é a segurança das pessoas. No plano político, destaca ainda para a sessão de hoje da Assembleia da República, que consagrou formalmente a abertura da televisão à iniciativa privada e a criação a ilegalidade da atuação dos manifestantes no dia 21 de abril no Terreiro do Paço e também reconheceu a correta atuação do Corpo de Intervenção. O projeto de diploma aprovado na reunião a que presidiu o Primeiro-Ministro Cavaco Silva vai ser submetido ao próximo Conselho de Ministros para aprovação. Antes do seu envio à Assembleia da República, onde terá de ser aprovado por uma maioria de 2/3, serão ouvidos os partidos com assento parlamentar. Segundo o Ministro da Administração Interna, Silvério Godinho, no fim da reunião, o diploma permite a criação de uma associação profissional com âmbito bastante amplo, que vai ao encontro das solicitações dos agentes da PSP. Quanto à anulação dos processos disciplinares instaurados e à apresentação de desculpas ao deputado Torres Couto, o Ministro foi muito claro na resposta, tal como foi ao revelar que o Conselho, analisado os incidentes de 21 de abril, reconheceu a ilegalidade da manifestação e a correta atuação do Corpo de Intervenção. O Conselho também fez uma troca de impressões e uma análise do circunstancialismo que rodeou os acontecimentos desagradáveis do dia 21 de dezembro na Praça do Comércio, em que, para tentar dispersar uma manifestação ilegal, por várias razões, como já foram afirmadas várias vezes, o Corpo de Intervenção da Polícia teve de atuar. O Governo não acha que haja razão para arquivar os processos disciplinares, na medida em que houve infrações disciplinares, é uma matéria de disciplina interna da Polícia de Segurança Pública, e também porque já houve contactos com o Partido Socialista depois dos processos disciplinares terem sido instaurados. Quanto às desculpas públicas em relação ao deputado Torres Couto, nós achamos que não há razão para apresentar desculpas públicas ao deputado Torres Couto. As pretensas irregularidades existentes no âmbito do Ministério da Saúde e também aquelas que eventualmente tenham sido... O PSD, Manuel Coelho dos Santos, votou contra. Esta comissão será presidida por um deputado do PSD. A constituição de ambas as comissões será idêntica. 16 deputados do PSD, 7 do PS, 2 do PCP, 1 do PS, a maioria social-democrata. Também hoje o deputado Carlos Macedo, recentemente expulso do Partido Social-Democrata, fez a sua primeira intervenção no plenário. Insistiu nas críticas que tem feito ao governo e à direção do PSP. O voto foi rejeitado com os votos contra do PSD. O PS anunciou, entretanto, que vai apresentar amanhã um pedido de inquérito parlamentar às agressões e insultos de que terá sido vítima o deputado Torres Couto. Hoje, os socialistas apresentaram também na mesa da Assembleia da República um projeto de lei que estabelece os direitos cívicos para os agentes da PSP. Este projeto prevê a constituição de associações de caráter sindical na PSP, mas exclui o direito à greve. O projeto do PS prevê igualmente uma amnistia para os agentes que tenham sido acusados de cometer infrações durante o processo reivindicativo em curso pela criação da Associação Sindical da PSP. Álvaro Cunhal, esta noite no programa televisivo Primeira Página, criticou o governo pelos PPM e a lista de candidatos ao Parlamento Europeu. Hoje foi dia da apresentação do manifesto eleitoral aqui em Lisboa. No Chiado já pode recomeçar. Disse o porta-voz do Governo, Fernando Nogueira. A proposta não enquadra a formação de sindicatos, mas prevê a possibilidade de criação de uma associação profissional de âmbito deontológico para os agentes da corporação.
Cavaco Silva esteve em Belém, no habitual encontro das quintas-feiras com o Presidente da República. À saída, disse que o país deverá manter nos próximos 3 anos uma taxa de crescimento económico 1,5% acima da média da CEE. Diz Cavaco Silva, as notícias são boas, vai manter o desemprego baixo e as contas externas permanentemente controladas. O PPM apresentou hoje a lista de candidatos ao Parlamento Europeu e os princípios do seu manifesto. Cerca de 400 polícias realizaram uma manifestação em Lisboa, como os portugueses puderam ver pela televisão. De acordo com a lei vigente, aprovada pela Assembleia da República em 1982, são proibidas as manifestações de polícias. Vários polícias que participaram na manifestação estavam fardados e alguns eram mesmo portadores de armas de fogo. Os manifestantes nem tão pouco comunicaram ao Governo Civil, como é obrigatório para todas as manifestações, ainda que permitidas pela lei. Os manifestantes sabiam bem que estavam a cometer uma ilegalidade e a criar uma situação extremamente grave. Para repor a legalidade, como lhe compete, o Comando da Polícia de Segurança Pública mandou atuar o Corpo de Intervenção da própria Polícia. O Corpo de Intervenção atuou com ponderação face às provocações dos infratores, tendo esperado cerca de 40 minutos para que eles voluntariamente obedecessem à ordem para dispersar. Não são verdadeiras as notícias de que o Corpo de Intervenção interveio com violência. Basta referir que, nas urgências dos hospitais, foram atendidos apenas 8 feridos, todos eles polícias, e que nenhum ficou internado. Mas não quero esconder-vos a gravidade da situação que foi criada. Em democracia, ao contrário das ditaduras, as leis são a expressão da vontade do povo. A legalidade democrática é a primeira garantia da liberdade das pessoas. É de facto muito grave e mesmo perigoso para a estabilidade do regime democrático que aqueles a quem compete assegurar o cumprimento da lei e devem dar o exemplo aos outros violem deliberadamente as leis do país democraticamente votadas. Se assim é, e nada lhes acontece, o Estado de Direito é posto em causa e o país caminha para a anarquia. Ficou em perigo a ordem e tranquilidade públicas, a segurança das pessoas, a proteção dos seus bens. Ficou em perigo fatores que são essenciais à vivência democrática em qualquer sociedade. Os portugueses não esquecem a intranquilidade que se viveu no país quando, a seguir à Revolução, certas forças tentaram desestabilizar as Forças Armadas. Ainda hoje, de vez em quando, se descobrem armas que então foram roubadas dos quartéis. Algumas têm mesmo sido utilizadas em assaltos. Mas a situação criada pela manifestação de alguns agentes da polícia ganha uma gravidade acrescida pelo facto de pessoas com responsabilidades políticas e sindicais e alguns órgãos de comunicação social surgirem a aplaudir e a incentivar abertamente os polícias que desobedeceram à lei. E criticam fortemente o corpo de polícia que cumpriu o seu dever, repondo a legalidade democrática. Os portugueses devem pensar bem nas consequências negativas de tais atitudes, para a sua integridade física e a proteção dos seus bens. São atitudes irresponsáveis que perturbam o clima de segurança pública que é necessário preservar no país para garantir a liberdade e os direitos de cada um e para levar por diante o progresso económico e social. Será que um polícia pode desrespeitar a lei só porque a polícia usa uma farda e possui uma arma? O governo pensa que não. E apoia totalmente a hierarquia da PSP, a quem compete manter a disciplina na corporação, e condena veementemente os agentes que não respeitaram a lei. Mas a situação não está totalmente ultrapassada. E para ela, alerta os portugueses. Alguns agentes da polícia
com o apoio de pessoas que lhe são estranhas, como todos têm tido a oportunidade de verificar, afirmam-se dispostos a voltar a desobedecer à lei e a provocar novas confrontações. É sempre grave quando polícias, para assegurar a ordem pública e defender a legalidade democrática, têm que enfrentar outros polícias. Mas, mais grave ainda, é quando a autoridade democrática é impunemente posta em causa, sobretudo por quem tem por missão fazê-la cumprir. Não mais os portugueses poderiam ter a garantia de que o Estado lhes assegura as condições necessárias para viverem em tranquilidade e segurança. A razão principal invocada para a realização da manifestação é a criação de um sindicato de polícias. Esta reivindicação não é nova. Foi apresentada em 1983 e sobre ela se pronunciou negativamente o governo, antes de eu ser primeiro-ministro. Os despachos e decisões então tomadas por membros do governo que não pertencem ao meu partido são categóricos. Aos agentes da Polícia de Segurança Pública é proibido o exercício da atividade sindical. Ora, a lei não mudou de então para cá. Foi mesmo confirmada pelo Tribunal Constitucional em 1987. Os polícias sabem bem que a sua sindicalização não é permitida à face da lei. E sabem que o meu governo não está a tomar nenhuma posição nova nesta matéria. Mantemos a posição responsável, assumida pelo governo que nos antecedeu e com a qual concordamos. Ontem, o Conselho de Ministros aprovou uma proposta de lei a apresentar à Assembleia da República sobre o Estatuto da PSP. Nela se prevê que os polícias possam constituir associações profissionais com competência deontológica e para a defesa dos seus interesses. É uma situação equilibrada e adequada à natureza da corporação. Continua-se, no entanto, a proibir a constituição de sindicatos nas forças de segurança. Trata-se de uma proposta de lei que, durante 2 anos, foi objeto de conversações com o maior partido da oposição e que, a certa altura, mereceu acordo total. Deve ter-se presente que se trata de matéria que só pode ser aprovada na Assembleia da República por maioria de 2/3 dos deputados. O Governo entende, tal como aconteceu antes de eu ser Primeiro-Ministro, que não se deve ir além da criação de associações profissionais, como é previsto na proposta de lei a enviar à Assembleia da República. De outro modo, poder-se-ia vir a prejudicar a segurança dos portugueses. A ordem e a segurança públicas têm que ser garantidas em permanência, todos os dias, com eficácia e disciplina, e não podem ficar dependentes da vontade ou dos interesses de um grupo particular da nossa sociedade. Importa não esquecer que a PSP é uma força armada e que dela fazem parte 2 unidades especiais. O Corpo de Intervenção, para atuar nos casos mais graves de perturbação da ordem pública, e outro, o Grupo de Operações Especiais, para atuar em casos de terrorismo e alta violência. Por outro lado, é claro que qualquer imprudência cometida no Estatuto da Polícia de Segurança Pública pode repercutir-se negativamente em 2 outras forças de segurança de natureza militar, a GNR e a Guarda Fiscal. O Governo assegura aos portugueses que se manterá firme na defesa das condições indispensáveis à preservação da segurança e tranquilidade públicas, à proteção das pessoas e dos seus bens. Espero que, nesta matéria tão delicada e tão decisiva para a vivência democrática do nosso país, as diversas forças políticas pautem a sua conduta exclusivamente pelos superiores interesses do Estado. Faço-lhes o apelo para que não contribuam, ainda que inadvertidamente, para a desestabilização. Maar ja, ik dacht...
E aproxima-se a marcha da Voz do Operário, marcha infantil da Voz do Operário, para frente à tribuna fazer a sua exibição. São as canções inéditas da autoria da parceria Silva Nunes e Jorge Dávila, que o Bairro Alto canta como temas principais. É, aliás, uma dupla que há muitos anos trabalham para isto das marchas populares, fazem músicas e canções. Da marcha do Bairro Alto. Bairro Alto que cantou assim: cá vai a marcha dos Ardinas Bairristas e das Rosas Floristas que sonham a cantar. Cá vai a marcha e um certo amor perfeito que eu trago junto ao peito do lado do meu par. Vem daí, dá largas ao teu bairrismo, Bairro Alto de São Roque, catedral do jornalismo. Vem daí, olha em frente e diz bem alto: muitos bairros têm Lisboa, mas só é Bairro Alto. E Arrabaldes de Lisboa. Por ali ainda se respira um ar campestre que se repete ano após ano na sua tradicional Feira da Luz.
A Marcha de Carnide foi vencedora nos anos de 1968 e 1970 e continua a ser uma organização da Sociedade Dramática de Carnide. A marcha foi ensaiada por José Carlos Garcês e são padrinhos desta marcha Maria Vieira e Júlio César. Este ano a marcha desfila com trajes da fidalguia que existiu na zona nos finais do século XIX. Casacas. Os fidalgos vão de cartola, polainas e bengala. Mais uma vez a marcha vai cantar a canção Feira da Luz de 1968, com versos de Silva Nunes e música de Jorge Dávila, música que foi gravada por Lenita Gentil. E os poemas dizem assim: vem Lisboa, vem cá ver Carnide, que na feira serás a rainha. Ai de ti, se ainda não tens quem te convide. Vem daí, amor de El-Rei, senhora minha. É entrar, que a Feira da Luz reluz mais que o luar. Venham ver como Lisboa dá saltinhos aqui no carrossel dos cavalinhos. E vamos, portanto, preparar-nos para ver a exibição da Marcha de Carnide.